Olá pessoal, continuando nossas gravações, nossas aulas, um ponto importante hoje, nossa última aula de Lindby. Vou tentar dividir em dois vídeos de 15, no máximo 20 minutos, até porque o YouTube ele não aceita acima de 30 minutos, né? Às vezes que eu tentei gravar um vídeo maior, perdi hoje à tarde um vídeo de 30 minutos. Lembrando, hoje na aula eu vou colocar para vocês aí o material referente à nossa disciplina e daqui para amanhã eu vou colocar um exercício bem completo, valendo ponto para a composição da nota. Segunda-feira, em vez de fazer uma aula gravada, no horário da nossa aula a gente vai ter uma live e eu quero a participação de vocês com a finalidade de vocês tirarem as dúvidas e a gente fazer a discussão da aula. Eu sei que de certa forma é mais prático a gente disponibilizar o vídeo no YouTube porque vocês usam esse vídeo e assistem na hora que vocês quiserem, mas segunda-feira eu vou precisar fazer uma conversinha mais próxima com vocês, tá certo? Um ponto interessante foi, a gente falou da teoria da qualificação, então a gente tratou de qualificação, todos os pontos da qualificação. O primeiro grupo de qualificação nós chamamos de qualificação pessoal, que é referente à qualificação das pessoas. Nesse caso, a gente fez a qualificação das pessoas físicas, que está lá no artigo 7º da Lindby. Para qualificar as pessoas e as relações a eles concernentes, será aplicada a lei do domicílio quanto ao nome, começo e fim da personalidade, capacidade civil e direitos de família. No bojo do artigo 7º também a gente viu a questão do casamento, a realização do casamento, invalidade do casamento, regime de bens para no bem de domicílio diverso, e depois a gente viu a questão do divórcio, Lembrando que o parágrafo 8º lá do artigo 7º, ele foi parcialmente revogado, ele foi revogado porque existe uma contradição com o novo CPC, ok? No artigo 8º da Lindby, a gente discutiu a questão da qualificação em direito obrigacional, a qualificação de direito real, que é em relação à qualificação das coisas, As coisas serão reguladas pela lei do lugar em que estiverem situados. Nós temos duas exceções previstas lá no artigo 8º, que é o parágrafo 1º, referente às coisas que a gente leva consigo, As coisas que a gente traz conosco, então essas coisas que a gente leva serão reguladas pela lei do domicílio do seu proprietário. Como também a gente teve uma segunda situação, que foi a questão especificamente relativa ao parágrafo 2º, relativo ao penhor, que o penhor será regulado pela lei do lugar em que estiver a coisa apenhada, ou seja, por aquele que estiver na condição de depositário fiel. Luiz Henrique, eu já pedi várias vezes para baixar o volume e não fazer barulho, enquanto eu estou fazendo a gravação. Certo? Então, foi o segundo elemento que a gente colocou. Lá no artigo 9º da Lindby, a gente discutiu a qualificação das obrigações, Lembrando ali que o artigo 9º, assim, ele tratou da qualificação das obrigações em geral, mas a gente tem uma série de situações de obrigações que geram efeitos específicos, que é a parte do direito do consumidor, a questão do direito trabalhista, dos direitos trabalhistas, que a gente não tem uma regulação ainda, a questão ainda que eu falei sobre a questão das obrigações relativas aos tributos, como também eu falei sobre os impactos da Convenção de Viena sobre contratos mercantis relativas às obrigações, tá certo? Aí o que a gente restou? Eu acredito que essas aulas estão bem completas, eu deixei um material correspondente a cada uma dessas aulas, que não exclui o dever de vocês também estudarem pelos livros da disciplina, como eu já frisei na aula passada, e a gente restou poucas coisas em relação à Lindby, A gente tem em relação à Lindby, efetivamente, o artigo 10, que trata sobre a questão da sucessão e dos efeitos da sucessão, que é o que eu vou sugerir como uma das etapas da prova, um estudo de caso sobre a situação e a aplicação da norma no caso de Gugu Liberato. E depois eu citei outro caso para vocês, a gente também tem o artigo 11, relativo às sociedades constituídas para fins de interesse coletivo, que seriam as pessoas jurídicas, qualquer uma das suas modalidades, e também o artigo mais na frente, 14, que é relativo à proibição de reenvio. A partir de segunda-feira a gente faz nossa aulinha, mas segunda-feira eu já começo a gravar para vocês uma aula sobre a questão
das competências, né? Competência concorrente e competência comum do Poder Judiciário brasileiro. Então, em relação ao artigo 10 da LINDB, ele vai falar sobre a questão da morte. O que é morte, primeiro? A morte é um fato jurídico. Por que é um fato jurídico? É um fato que ocorre, é um acontecimento natural com efeitos jurídicos. A morte em si, a prova da morte, será regulada pela lei em que ocorreu, né? Então, pela lex fori, o lugar onde ocorreu o evento morte vai ser a lei que a gente vai utilizar como mecanismo de prova, certo? Então, nesse caso aí, o evento morte, a caracterização do evento morte, a gente vai falar sobre a lei do lugar de sua ocorrência. Mas a morte, ela tem efeitos na vida civil e efeitos na vida social, na vida coletiva. Quais os efeitos principais dentro do sistema que a gente tem? É a questão da destinação patrimonial, certo? Então, destinação patrimonial decorrente de morte é o que nós chamamos de direito material sucessório. Então, o artigo, a LINDB, no caput do artigo 10, ele está falando especificamente em direito material sucessório. A sucessão de bens obedece à lei em que tenha domicílio o de cujos ou desaparecido. Então, a gente tem aí o primeiro elemento. Primeiro, ele vai falar sobre morte. Então, morte para ele é em sentido amplo, seja a morte, morte evento, seja a morte presumida. Como também a gente vai falar ainda sobre a questão do evento morte, a questão do desaparecido, né? A gente tem na legislação brasileira, a gente tem uns elementos para caracterizar o desaparecido e os efeitos sucessórios disso, certo? Mas a gente tem que, nesse caso, observar a lei do domicílio de cujos. A lei do domicílio de cujos vai falar sobre a questão da destinação patrimonial desses bens. Então, relativo à destinação patrimonial, a gente vai aplicar a lei do domicílio. Olha, uma coisa muito importante é nós não confundirmos a questão da lei do domicílio efetivamente com a questão do procedimento sucessório, certo? Então, quando a gente fala do procedimento sucessório, a gente fala efetivamente do inventário e da partilha de bens. Então, o inventário, que é um procedimento judicial ou extrajudicial, ele vai ser realizado no Brasil se no Brasil tiver patrimônio, quer dizer, seja um patrimônio móvel ou imóvel, é competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro proceder o inventário ou a partilha de bens. Tá lá, quando a gente vai lá para o artigo 20, se eu não me engano, 24 do CPC, essa a partir do dia 22, né? Competências concorrentes e competências exclusivas do Poder Judiciário brasileiro. Então, efetivamente, com uma situação de competência exclusiva, a gente tem a questão do processo sucessório em relação aos bens situados no território brasileiro. Certo? Então, esses bens situados no território brasileiro, a gente vai ter um processo de inventário e partilha aqui. Um ponto importante desse direito material sucessório é que nós temos uma das pouquíssimas situações em que a gente sai da regra geral do domicílio para tratar de uma regra específica, quer dizer, tendo os bens situados no Brasil, serão regulados em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros ou de quem o represente, se não lhe for mais favorável a lei pessoal de cujos. Nesse caso, especificamente aqui, é o que a gente entra com aquela questão da Rosemíria, né, que ela vai discutir os efeitos da herança de Gugu Liberato, e ela vai adentrar com o processo questionando, né, o testamento dele no Brasil. Por quê? Porque ela se beneficiaria teoricamente dessa lei, já que no rol, através da jurisprudência brasileira, se incluiu a companheira como uma possível sucessora, né? O equiparando à condição, inclusive, de esposa. Nesse caso daí, ele não está falando nem de sucessão em si, mas ela está falando dos efeitos da união estável. Vai ser o primeiro caso em que vai se discutir a coparentalidade, mas isso aí não é o aspecto civilista, não é o que eu quero que vocês discutam no trabalho de vocês, mas eu quero que vocês discutam a parte do direito internacional privado sobre o conflito de leis entre Brasil
e Estados Unidos, né? Acho que dá um estudo muito bom aí, e apesar de também não ser um tema muito fechado. Certo? Então, lá no parágrafo 1º do artigo 10, a gente tem a possibilidade do afastamento da lei pessoal do de cujos, quer dizer, a lei do domicílio de cujo desaparecido em favor do cônjuge ou dos filhos brasileiros ou de quem representa, se não lhe for mais favorável à lei pessoal, certo? O que ele coloca, olha, é uma coisa também alternativa, ele coloca do cônjuge ou dos filhos ou de quem os represente. Então, especificamente, ele não coloca cônjuge, filhos e quem os represente. Isso é importante por quê? Porque a gente pode ter um conflito aí de interesses entre as partes. Havendo esse conflito de interesses entre as partes, a gente vai utilizar o direito brasileiro se ele for mais benéfico a um desses três, ok? Outro ponto interessante que ele fala no trabalho é sobre a capacidade para suceder, que é a capacidade de receber herança ou legado. É importante a gente asseverar que a capacidade para suceder será regulada pela lei do domicílio do herdeiro ou do legatário. Então, nesse caso, o herdeiro ou legatário, ele tem que ter capacidade para receber aquela herança ou legado. Saindo de uma questão mais complicada, como a gente já discutiu sobre as concubinas, e Maria Rita ia dizer que esse tema é muito pesado, né? É um termo muito arcaico, muito velho, muito preconceituoso. Eu prefiro falar até do cartório, né? O titular do cartório que reduz ao testamento que reduz o testamento, ele não pode ser também considerado, ele não pode ser incluído no rol dos seus herdeiros, né? Como também não podem ser suas testemunhas. Então, é importante a gente frisar isso, certo? Que é a capacidade para suceder aquele que pode receber aquela herança ou aquele legado, certo? Então, tá lá no artigo 10, é um artigo relativamente muito simples para vocês, mas aí vocês vão ter uma possibilidade de discussão bem interessante quando vocês estiverem tratando desse caso, discutindo esse caso no caso do Gugu Liberato, tá certo? Eu vou deixar umas questõezinhas lá no Google Classroom para vocês verem, certo? Então, nosso material vai estar lá e vai valer ponto para prova. Outra coisa interessante que nós temos em relação a isso é o artigo 11. O artigo 11, ele vai falar sobre a qualificação das pessoas jurídicas. Primeira coisa, ele vai dizer as sociedades destinadas a fins de interesse coletivo. Então, se não na verdade é uma ficção jurídica para a gente falar de pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas podem ser de direito público ou pessoas jurídicas de direito privado. Pessoas jurídicas de direito público interno e pessoas jurídicas de direito público externo. E as pessoas de direito privado podem ser tanto pessoas, uma sociedade de pessoas, como também as pessoas de direito público podem ser também sociedades de natureza empresarial. Quem quiser receber um pontinho aí, pode fazer análise jurídica do filme A Lavanderia, que eu dou um pontinho extra, tá certo? Mas o filme A Lavanderia. Luiz Henrique, eu vou pedir mais uma vez para você baixar esses sons, que eu desligo seu celular. Certo? Então, o que a gente vai ter aí? No caso das pessoas jurídicas, primeira coisa, as pessoas jurídicas reputam-se constituídas no lugar em que elas tiverem os seus atos constitutivos registrados. Então, originariamente, uma pessoa vai ser brasileira, uma pessoa vai ser francesa, uma pessoa jurídica vai ser americana, se nesses lugares forem o primeiro elemento do seu ato constitutivo. Mas, assim, há a possibilidade da gente fazer uma transferência de uma pessoa jurídica, da sede de uma pessoa jurídica de um lugar para outro? Tem, né? Essa possibilidade de um país para outro. Mas as pessoas jurídicas reputam-se, né, serão reguladas pela lei do lugar em que elas se constituírem, quer dizer, o lugar em que for registrado os seus atos constitutivos. As pessoas jurídicas, elas precisam que tenha a aprovação, para que elas atuem no Brasil, elas precisam que haja a aprovação dos seus atos constitutivos no território brasileiro. É importante isto porque esse processo de aprovação dos atos constitutivos no Brasil é importante, no caso, para a gente tratar de algumas atividades que são específicas do Brasil. Então, uma atividade que é específica do Brasil é a questão da atividade, por exemplo, uma atividade como exploração do serviço de correios e telégrafos. É uma atividade típica
explorada pelo Estado brasileiro, né? Há uma discussão hoje muito interessante sobre a possibilidade da gente acabar com esse monopólio. O Brasil, a gente fica assim pensando, mas professora, e a FedEx que passa aí com os carrinhos e que comprou inclusive a Rapidão Cometa. Ali a gente está falando de cartas, a gente não está falando de telégrafos, mas a gente está falando de mercadorias. Então, o que é restrito nesse caso no Brasil é a exploração do serviço de telégrafo, né? Não a exploração do serviço de transporte de mercadorias, certo? Inclusive os Correios para o transporte de mercadorias, ele tem especificamente um sistema, e esse sistema ele funciona sob livre concorrência, né? Mas em relação ao telégrafo, às cartas, ele vai funcionar em geral. Isso hoje é muito insignificante, porque grande parte das informações que circulam em tempo real no ambiente virtual, né? E que eu acho que tendenciosamente a gente vai ter a necessidade de modificar esse sistema. Então, nesse ponto aí, por isso que essas empresas, elas precisam, para atuar no território brasileiro, ela precisa da aprovação dos seus atos constitutivos. Por quê? A gente vai ver na aprovação desses atos constitutivos se não se tratam de atividades que seriam incompatíveis de exploração pela iniciativa privada, né? Então, o Estado brasileiro vai ter certo controle. Outros exemplos nós temos também em relação a essa matéria, como, por exemplo, a gente tem o caso da exploração de recursos minerais, que não pode também ser feito por empresas estrangeiras. A gente tem um mecanismo, um sistema de concessão, né? E dentro desse sistema a gente tem várias peculiaridades desse processo. Outra coisa interessante que a gente tem aí também é a necessidade de que essas empresas, para que elas possam operar no Brasil, mas muitas vezes a gente diz assim, mas será que uma empresa ela opera no Brasil sem ter os seus atos constitutivos aprovados? Sim, né? Então, inicialmente o Uber deu uma confusão absurda no Brasil, porque se cadastrou no aplicativo, que é um aplicativo americano, parte desses recursos iam para os Estados Unidos, que era a sede do aplicativo, e depois desse rebuliço todo foi necessário que o Uber abrisse escritórios no Brasil para que eles pudessem explorar o mercado brasileiro de transporte individual de passageiros, certo? Nesse caso daí, essa aprovação dos seus atos constitutivos é um pré-requisito para atuação. Isso é muito importante também para efeitos tributários, porque as filiais, agências ou sucursais, elas só começam a recolher imposto de renda de pessoa jurídica a partir do momento em que elas estão registradas no território brasileiro. Antes disso, né, ele não recolhe, né? Eu também acredito que esse sistema internacional de vedação à bitributação, ele é um sistema que hoje a gente sabe muito bem que ele é incompatível com a realidade do sistema financeiro, a realidade do capitalismo, né? Tendo em vista que grande parte do sistema de capital ele funciona em tempo real. Outro ponto também importante é que a gente continua, nesse caso também, a não ter nenhum tipo de regulação em relação às criptomoedas. O autor, o legislador de 1942, que é o legislador da Lindbe, ele também estava, e o legislador brasileiro ele tem esse cunho nacionalista, né? Ele também estava preocupado com a aquisição de imóveis por pessoas jurídicas de direito público estrangeiro. Quer dizer, estados estrangeiros eles não podem adquirir imóveis no território brasileiro, sejam imóveis rurais, sejam imóveis urbanos. Nesse caso especificamente, eles só podem adquirir um tipo de imóvel. Eles só podem adquirir os imóveis relativos à sede dos seus consulados ou à sede das suas embaixadas. Outros tipos de imóvel eles não podem. Eu, inclusive, já coloquei uma questão que era uma organização social que recebia recursos de um estado estrangeiro para aquisição de uma área para instalação de um projeto social. Essa instalação é possível? Não. Por quê? Esse negócio jurídico é possível? Não. Por quê? Nesse caso seria um mecanismo de fraude. Ele destina recursos para uma entidade de natureza privada que atua no Brasil
e depois essa entidade de natureza privada adquire esses imóveis. Tem como a gente ter um controle absoluto disso? Infelizmente também não, né? Mas pelo menos a legislação brasileira prevê que esse tipo de situação não é possível. É tanto que os consulados ou embaixadas, eles efetivamente pertencem ao país, podem pertencer ao país, a maior parte é alugado, mas eles podem adquirir esses imóveis, mas eles já não, os imóveis onde estão alojados os representantes diplomáticos são todos imóveis alugados, né? Porque a nossa legislação ela proíbe a aquisição por Estado estrangeiro, né? É uma forma de proteger o nosso sistema. Outra questão que acho para a gente encerrar o nosso LINDB é a questão da proibição de reenvio. O que é a proibição de reenvio? O legislador, nesse caso, ele limita a referência. Quando a gente faz remissão a uma lei estrangeira, a gente tem que observar as disposições desta, sem referência a outra lei, certo? Então, nesse caso especificamente aí, a proibição de reenvio é uma proibição de natureza hermenêutica, então a gente não pode fazer uma referência a um outro sistema jurídico diferente, a gente só vai fazer referência à lei especificamente que a gente está tratando. Então, existe um chamado proibição de reenvio. Tchau. Daqui a pouco eu ligo para você, tá certo? Então, nesse caso daí, a gente tem um sistema de proibição de reenvio. Ok? Essa proibição de reenvio está lá prevista no artigo 14. Ainda a LINDB, ela vai tratar de outros assuntos relativos à matéria, como o caso especificamente da homologação de sentença estrangeira, né? Mas esse caso daí, mais na frente, ela vai falar do casamento consular realizado por instituições brasileiras no exterior e a validade desses casamentos consulares. Não se preocupe em relação a isso, porque a gente vai tratar de homologação de sentença estrangeira e carta rogatória nas próximas semanas, antes da prova, para fazer a composição do assunto para a prova. A gente ainda tem uns 15 dias para tratar do assunto. Então, vocês fiquem calmos em relação a isso, porque acredito que vai dar tempo da gente abordar, tá certo? Vou deixar o material e os exercícios para vocês corrigirem. Então, por favor, realizem esses exercícios, que segunda-feira a gente vai fazer uma discussão, uma live sobre o tema, e espero que a maior parte de vocês façam a inscrição de vocês no canal do YouTube, ou eu abro uma discussão lá no Meet, mas assim, a gente vai segunda-feira ter que ter esse encontro virtual, tá bom? Então, novo material aí, por favor, vocês compartilhem com as turmas. Desculpem aí porque gravar aula com o menino e eu ainda não sei editar direito esses textos. Vai ter uns trechozinhos aí que eu tô pedindo pro menino calar a boca, baixar o volume, do menino tá dando tchau. Então, vocês me perdoem o nosso amadorismo, tá certo? Grande abraço.